sétimo ano, tudo bem? Aqui é o professor Julian. Nós vamos dar início às nossas videoaulas, tá? Nós vamos utilizar a nossa apostila, nós vamos utilizar o nosso caderno de atividades. Então, toda vez que você for assistir uma videoaula, eu peço que você esteja com todo o material aí junto com você, beleza? Separa um cantinho aí confortável, que você consiga ficar bem para assistir essas videoaulas, beleza? Cada uma vai durar em torno de 20 e pouquinhos minutos. O professor vai sempre partir da onde eu parei na próxima aula. No caso, hoje eu vou começar lá da página 35, respondendo a letra A, B, C e D, depois da reta numérica dos países que nós completamos. Que isso aqui foi exatamente a última coisa que a gente fez na sala de aula. Lembrando que o professor não é profissional nesse tipo de aula, ela é mais difícil de dar, porque não é tão dinâmico, eu não consigo ver o rosto de cada um de vocês, não consigo ter uma resposta imediata de cada um de vocês. O professor está separando alguns horários na semana que vem para tirar dúvidas a partir de chats, beleza? Para que a gente consiga, assim, ter uma conversa sobre o conteúdo e que vocês consigam tirar dúvida e ninguém fique prejudicado, tá, pessoal? Lembrando que é a nossa primeira videoaula e o professor também fica um pouco nervoso, beleza? Tranquilo? Então, desculpem qualquer coisa. Eu aceito sugestões. Se vocês falarem, professor, não dá para enxergar muito bem o quadro. Professor, não dá para te ouvir muito bem. Eu arrumo, eu melhoro. Beleza? Tranquilo? Eu aceito sugestões de vocês, dos pais de vocês, dos responsáveis, para melhoria de vocês mesmo. Porque eu não quero que ninguém aqui saia prejudicado nessa quarentena, beleza? Então vamos só lembrar que nós estávamos estudando os números inteiros. Os números inteiros são os positivos e os negativos. Quem é o nosso ponto de referencial? O zero. O zero é que separa os positivos dos negativos. À direita do zero, os positivos. À esquerda do zero, os negativos. Lembra que a gente também falou que os positivos são para representar altitudes, ganho, o que você tem de dinheiro, por um exemplo. E os negativos são muito utilizados para representar temperaturas abaixo de zero, profundidade, algum saque que você realizou da sua conta, dívidas e assim por diante. Nós também aprendemos a analisar o sucessor e o antecessor de um número inteiro. Quem são os números inteiros, professor? Os positivos e os negativos. Lembra do sucessor e antecessor? À direita, sucessor. À esquerda, antecessor. Beleza? Lembre-se também que quando o número é positivo, eu não preciso pôr o sinal nele. Por exemplo, mais 6 e 6 são números que representam exatamente a mesma quantidade. Porque quando o número é positivo, não há necessidade de se colocar o sinal. Agora, quando eu coloco menos 6, se eu quero representar o número negativo, eu preciso que o sinal esteja aparecendo ali, beleza? Bom, hoje nós vamos começar a entender a comparação de números inteiros. O que é comparar? É falar quem é maior, quem é menor, ou ainda se são iguais, beleza? E quando eu quero comparar números, eu utilizo os sinais de desigualdade. Quais são os sinais de desigualdade? Maior que, menor que e o sinal de igual. Lembra que o professor fala que é da boca do jacaré? Vamos ver se vocês se lembram. A boca do jacaré sempre está para o número maior. Muito bem. Vocês estão escutando um batido? Desculpa, é meu cachorro. Mas ele não vai parar. Beleza? Então a boca do jacaré é sempre para o maior. Por um exemplo, 6 e 9. Quem é maior? O 9. Então a boca do jacaré é lá para o 9. A abertura é sempre para o número maior. E o biquinho sempre para o número menor. Agora aqui, 12 e 5. Quem é maior? O 12. Então a boca do jacaré para o 12. E se eu tivesse esses dois números aqui, 7 e 7, alguém é maior ou menor que o outro? Não. Então eu digo que eles são iguais. Beleza? Aqui é só para lembrar umas coisinhas, tudo bem? Agora nós vamos lá para a apostila. Eu quero que vocês peguem na página 35, vamos responder a letra A debaixo dessa reta numérica. Essa reta numérica é referente às temperaturas vistas na página 34, que tem um globo com algumas temperaturas de algumas cidades ao redor do mundo, beleza? Então, respondendo lá na página 35. Agora, responda as questões pensando nas temperaturas com base nos números inteiros que você marcou na reta numérica. Ao comparar duas temperaturas representadas por números inteiros positivo. Então, vamos olhar os positivos.
para a direita do zero. Qual é o maior? Por um exemplo, entre Paris, que está a 1 grau, e Tóquio, que está a 5 graus, quem é maior? A temperatura de Paris ou a temperatura de Tóquio? A temperatura de Tóquio, certo? Agora, entre a de Tóquio e Roma, que é 13 graus. Tóquio 5 e Roma 13. Quem é maior? A de Roma, concorda, professor? E entre a de Roma e a de Bogotá? Roma é 13, Bogotá é 21. Quem é maior? A de Bogotá. O que está acontecendo com os valores 1, 5, 13 e 21, por exemplo, que o professor estudou? Em relação ao zero, quanto maior a minha temperatura, mais afastado ou mais próximo do zero? Presta atenção. Quanto maior a temperatura, mais afastado ou mais próximo do zero? Pensou? Se você respondeu que quanto maior a temperatura, mais afastado do zero ela está, está certinho. Então vamos responder isso? Ao comparar duas temperaturas representadas por números inteiros, qual a maior? A maior é aqui. Está mais afastada do zero. Pessoal, não se preocupem quanto a cópia de responder, porque o professor ele sai de cena um pouquinho, daí vocês podem pausar o vídeo para copiar, daí eu apago isso, beleza? Agora o pontinho, né? Tem um pontinho depois da letra A, a gente vai responder ele. Escreva dois exemplos usando o sinal de maior. Vamos pegar as temperaturas que a gente utilizou? Roma e Bogotá. Roma é 13 e Bogotá é 21. Quem é maior, 13 ou 21? 21. Então, o sinal de maior para o 21. O que alguns alunos confundem? Ah, professor, tudo bem, 21 é maior que 13. Mas se o 21 vier primeiro, o sinal permanece? Não. A boca do jacaré é sempre para o maior. Então, a boca do jacaré continua para o 21. Beleza? Agora sim a letra B. Observando a representação de temperaturas por dois números inteiros negativos, qual dela é mais alta? Então a gente viu que quando as temperaturas são positivos, a maior é que está mais afastada do zero. Agora vamos ver representados por números negativos. Vamos pegar Pequim. Não, Pequim é zero, que é o nosso ponto de referencial, certo? Vamos pegar Seul. Seul é menos 1. Nuuk, que eu acho que é assim que vai falar o nome da cidade, é menos 4. E Moscou é menos 7. Qual é a temperatura mais alta? De Moscou menos 7 ou de Nuuk menos 4? Se você respondeu menos 4, está correto. Menos 4 é mais alta, uma temperatura mais alta. Claro que ainda assim, para nós brasileiros, é muito frio. Agora, qual a temperatura mais alta? De Nuuk menos 4 ou a de Seul menos 1? A de Seul menos 1. Concorda com o professor? Então, olha aqui agora. Diferente das temperaturas positivas, que a mais alta era a que se afastava do zero, as temperaturas negativas, a mais alta é a que está mais próxima do zero. Olha o menos 7 lá. O menos 4 é mais alto que o menos 7 e ele está mais próximo do zero. E o menos 1 é uma temperatura mais alta que o menos 4 e está mais próximo do zero. Então, a pergunta da letra B é: observando a representação de temperaturas por dois números inteiros negativos, qual dela é a mais alta? A mais alta é a que está mais próxima do zero. Isso para números negativos, ok?
Pausa o vídeo para poder copiar as perguntas que o professor vai apagar. Beleza? Agora, pessoal, nós vamos responder o pontinho da letra B. Escreva 2 exemplos usando o sinal de menor. Então, nós temos o menos 7 e o menos 4, por exemplo. Quem é menor, menos 7 ou menos 4? O menos 7. Porque está mais afastado do zero. E agora aqui, vamos pegar o menos 1 e o menos 4. Quem é menor, o menos 1 ou o menos 4? O menos 4, porque está mais afastado do zero. Ó, sempre o biquinho para o menor, a boca do jacaré para o maior. Beleza? Letra C. Quais números representam as temperaturas maiores que zero? Nós temos números positivos e números negativos. Quais deles representam temperaturas maiores do que zero? Se você respondeu os números positivos, está correto. Escreva 2 exemplos utilizando o sinal de maior. Vamos, por exemplo, a temperatura de Tóquio, 5. 5 é maior que a temperatura zero. Mais uma temperatura, de Nova York. Nova York 10 é maior do que zero. Agora o professor vai responder a letra D aqui, ó, tá? E quais números inteiros representam as temperaturas menores do que zero? Nós temos números positivos e negativos. Quais números representam temperaturas menores que zero? Os positivos ou os negativos? Se você respondeu negativo, certinho. Respondendo o pontinho, escreva 2 exemplos utilizando o sinal de menor. Por exemplo, o menos 3 é menor que zero. E o menos 7 é menor que zero também. Beleza? Agora vamos ler aquele quadro verde que é super importante. E o professor vai dar alguns exemplos aqui no quadro para vocês também. Que diz o seguinte: ao compararmos 2 números positivos, o que estiver mais afastado do zero será o maior. Ou seja, o que estiver mais à direita na reta numérica. Qualquer número inteiro positivo é maior do que zero e de qualquer número inteiro negativo. O zero é maior do que qualquer inteiro negativo. Ao compararmos 2 números inteiros negativos, o maior deles será o que estiver mais próximo do zero, ou seja, que tem o menor módulo. Professor, traduz isso aí para mim. O professor vai colocar alguns exemplos aqui na tela para a gente conseguir visualizar isso um pouquinho melhor. Beleza? Então, nós temos a nossa reta numérica e nós temos o nosso ponto de referência, que é o zero. À direita do zero, os números positivos. E à esquerda do zero, os números negativos. Vou colocar aqui menos 6 até o menos 7. Agora ele está falando sobre comparação. Quando eu quero comparar 2 números positivos, olha, quando eu comparo 2 positivos, o maior é o que está mais afastado do zero. Por um exemplo, 6 e 8, 1 e 7, 9 e 5, vamos por aqui, 1008 e 3060. Quando eu comparo 2 números positivos, você já sabe, se são 2 números positivos, vocês conseguem comparar quem é maior e quem é menor. Por exemplo, quem é maior, o 6 ou o 8? O 8. O
O 8 não está mais afastado do 0 que o 6? Quem é maior, o 1 ou o 7? O 7. Porque o 7 está mais afastado do 0 do que o 1. Quem é maior, o 9 ou o 5? Opa! O 9. Porque o 9 está mais afastado do 0 do que o 5. Quem é maior, o 1008 ou o 3060? O 3060. O 3060 está mais afastado do 0 do que o 1008. Então, quando eu comparo dois números positivos, o maior é quem está mais longe do 0. Agora, quando eu comparo um número negativo e o 0. É só pensar em temperatura, pessoal. Qual temperatura é maior? Menos 3 ou 0 graus? 0 graus. Qual temperatura é maior? Menos 1000 graus Celsius ou 0 graus Celsius? A maior é de 0 graus Celsius. Qual temperatura é maior? Menos 9 milhões de graus Celsius ou 0 graus Celsius? 0 graus Celsius. Quando eu comparo um negativo e o 0, pessoal, o 0 é maior do que qualquer número negativo. Tudo bem? Beleza? Lembrando que o 0 é neutro, o 0 não possui sinal, ele não é positivo, ele não é negativo. Tudo bem? Então o 0 é maior do que qualquer número negativo. Só que o 0 é menor do que qualquer número positivo. Beleza? Então o 0 é maior do que qualquer número negativo e menor do que qualquer número positivo. Tudo bem? Agora, quando eu comparo um número positivo e um número negativo. Pessoal, sempre que eu for comparar um número positivo e um negativo, também eu posso pensar em quanto eu tenho, em quanto eu devo, ou em temperatura. Qual temperatura é maior? O mais 7 ou o menos 3? O mais 7. Agora, quem que está melhor em relação à sua conta bancária? Quem tem R$1 ou quem deve 900? Quem tem R$1. Agora, pensando também nessa questão monetária, quem está melhor na sua conta bancária? Quem tem R$130 ou quem deve R$158? Quem tem R$130. Então, coloca na cabeça de vocês, pessoal, que quando eu comparo um positivo e um negativo, os positivos sempre serão maiores. Então, não importa se você tem mais 1 e menos 1 milhão, o mais 1 será maior. Tudo bem? É só pensar nessa questão monetária. Quem está melhor? Quem tem R$1 ou quem deve 1 milhão? Quem tem R$1. Concorda, professor? Então a gente pode utilizar a temperatura, a gente pode pensar em quanto a gente tem, em quanto a gente deve, para comparar os números inteiros. Então vamos retomar essas situações aqui? E guardem isso porque vai ser bastante útil para a atividade de casa de vocês, tá? Isso aqui que eu estou falando agora. Quando eu comparo dois números positivos, o maior é quem está mais afastado do 0. Quando eu comparo um negativo e o 0 sempre vai ser maior. Quando eu comparo um positivo e um negativo, o positivo sempre vai ser maior. Mas nós temos mais duas situações. Quando eu comparo... Deixa eu só trocar de canetão aqui para ficar melhor para vocês enxergarem. Melhor para vocês enxergarem. Quando eu comparo um número positivo e o 0. Mais 7, 0. Mais 5, 0. Mais 126 e 0. Quando eu comparo um número positivo e o 0, pessoal, o positivo sempre vai ser maior. O mais 7 é maior que 0, o mais 5 é maior que 0, o mais 126 é maior que 0.
Então, nós vimos que quando eu comparo dois positivos, o maior deles é que está mais afastado do zero. Quando eu comparo zero e um número negativo, o zero é maior. Quando eu comparo um positivo e um negativo, o positivo sempre vai ser maior. Quando eu comparo um positivo e o zero, o positivo sempre vai ser maior. E agora, quando eu comparo dois negativos, menos 3 e menos 7, menos 126 e menos 15, menos 12 e menos 18. Guardem isso aqui na cabeça de vocês, pessoal. Quando eu for comparar dois números negativos, o maior é sempre quem está mais próximo do zero. Então, o número negativo que está mais próximo do zero será sempre o maior. Quando eu comparo dois negativos. Por exemplo, menos 3 e menos 7. Com isso que o professor acabou de falar, que o maior é quem está mais próximo de zero. Quem está mais próximo de zero? O menos 3 ou o menos 7? Muito bem, o menos 3. Então, o menos 3 é maior. Quem está mais próximo de zero? O menos 126 ou o menos 15? O menos 15, muito bem. Então, o menos 15 é maior. Quem está mais próximo de zero? O menos 12 ou o menos 18? O menos 12, muito bem. Então, o menos 12 é maior. Então, quanto mais próximo de zero o número negativo se encontra, maior ele é. Mas isso somente quando eu estou comparando dois números negativos. Tudo bem? Com isso que o professor acabou de falar, a gente consegue estabelecer algumas coisinhas. Pensando nos números negativos, pessoal, que está um pouquinho apagadinho, o professor só vai arrumar aqui. Menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, menos 0. Pensando nos números negativos, pessoal, quem é o maior deles? Lembrando que o maior é quem está mais próximo de zero. Dentre eles, quem está mais próximo de zero? Se você respondeu menos 1, muito bem. Então, o maior negativo é o menos 1. Então, dentre os negativos, eu consigo ver o maior que é menos 1. Mas eu consigo determinar o menor número negativo? Não, porque quanto mais afastado de zero ele não é menor, e aqui eu posso seguir para o infinito. Então eu consigo saber qual é o maior negativo que é menos 1, mas eu não consigo saber quem é o menor negativo. Beleza? Agora, quando eu olho os positivos, o maior é quem está mais afastado de zero. Eu consigo determinar o maior número positivo? Não, porque quanto mais afastado de zero, maior ele é. E eu vou para a nossa infinidade. São infinitos números positivos maiores. Então, eu não consigo determinar o único. Agora, eu consigo saber qual é o menor número positivo? Quanto mais afastado de zero nos positivos, maior ele é. Quanto mais próximo de zero nos números positivos, menor ele é. Então, quem está mais próximo de zero? Se você respondeu 1, muito bem. Então, o 1 é o menor número positivo. Beleza, pessoal? Então, aqui nós conseguimos realizar a comparação entre números inteiros. Agora eu vou fazer umas perguntas e eu quero que vocês respondam na cabeça. Entre dois números positivos, dois positivos, o maior é o que está mais próximo ou mais afastado de zero? Se você respondeu mais afastado, muito bem. Agora, entre 0 e um número negativo, o 0 é sempre maior ou menor que um número negativo? Se você respondeu que o 0 é sempre maior que um número negativo, você está correto. Agora, se eu quero comparar dois números negativos, o maior é que está mais próximo ou mais afastado de zero? Entre dois negativos. Muito bem, entre dois negativos, o maior é o que está mais próximo de zero. Beleza? E o zero sempre é menor do que qualquer número positivo. Qualquer número positivo sempre vai ser maior que o
0. Beleza? Pessoal, eu quero que vocês tentem, tá, realizar a atividade. Vou passar aqui uma tarefinha para casa. Eu quero que vocês tentem completar a página 36. A página 36, por exemplo, número 1, vou apenas utilizar o sinal de maior, menor ou ainda igual. Uma dica para vocês. Mais 5 e 5. Algum é maior que o outro? Lembre-se que quando o número é positivo, eu não preciso utilizar o sinal. Então, nesse caso aqui, eles são iguais. Tá? Positivos, são ambos positivos, então eles são iguais. Tranquilo? Na 2, olhem o nosso ponto de referência que é o 0, daí você já consegue identificar. Para a direita do 0 positivo, para a esquerda do 0 negativo. Lembre-se que o 3, o que é a ordem crescente? Do menor para o maior. E a boca do jacaré sempre para o maior. O 4, prestem bastante atenção no vídeo do professor, que vocês vão conseguir responder todas. E o 5 também é uma análise das temperaturas, ali vocês vão conseguir responder também tranquilamente. Eu quero do fundo do meu coração que vocês tentem realizar essas atividades. Sexta-feira vai sair 2 vídeos, um de correção dessas atividades e o outro da continuação da nossa apostila. Beleza? Obrigadão, pessoal. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp. Desculpa qualquer coisa, tá? Eu também fico um pouco nervoso de filmar as primeiras videoaulas, que eu nunca fiz isso. Então, desculpa mesmo. Aceito sugestões e até breve. Falou, pessoal!